Uma reflexão muito interessante para todos nós, né, sobre sermos luzes onde quer que a gente esteja. Isso independe da pessoa ser dirigente da casa espírita, entre aspas, um simples frequentador da casa espírita. Todos nós podemos ser luzes onde quer que a gente esteja. E tem aquela frase, né, da oração de São Francisco, que possamos ser instrumentos da paz de Deus. E todos nós podemos ser esses instrumentos, bons instrumentos. Basta a gente querer, né? Basta a gente fazer a nossa parte, né? Enfim, ter a boa vontade de sempre querer fazer o melhor onde quer que a gente esteja. Então, são reflexões, né? Espero que a gente, ao sair daqui, a gente possa refletir pelo menos um pouquinho a respeito daquilo que está sendo falado aqui hoje. Então, aquela parábola que a gente, acho que já todo mundo já deve ter ouvido, né? Nos evangelhos, né? Sobre a candeia e o alqueire. Eu confesso que eu não sabia direito o que era candeia, o que era alqueire. Então, quando a gente acaba montando, né, uma palestra, a gente acaba estudando. Isso é bom. Começa a ser bom para mim primeiro, né? Se for bom para alguém, né, ótimo também. Então, para a gente entender o que é candeia e o alqueire, essa passagem está no Evangelho de Mateus, na Bíblia, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não se acende uma lâmpada para deixá-la sobre o alqueire, e sim sobre um candeeiro para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Então, para a gente entender o que é alqueire e o que é a candeia, né? A candeia é esse suporte aqui, né, de iluminação, que pode ser, hoje em dia acho que nem existe mais isso, mas poderia ser abastecida com óleo ou gás inflamável. Então seria um suporte para a luz, né, para, no caso, uma vela, um lampião, enfim. E o alqueire, simbolicamente falando, seria esse cesto aqui, né, no sentido bíblico, era um cesto para medir grãos. Então, o que isso significa espiritualmente falando? E aí, eu deixo a reflexão para todos nós, inclusive para mim, que estamos aqui hoje. Eu estou sendo a candeia ou estou sendo o alqueire no meu dia a dia? Ou seja, eu estou levando luz, eu estou proporcionando luz, ou eu estou escondendo a minha luz? Para quem é dirigente aqui da casa, o Renato deve saber muito bem disso, é muito comum às vezes a gente convidar alguém... Ó, o Tony, apareceu. Às vezes é muito comum a gente, quem é dirigente, né, de casa espírita, né, às vezes convidar alguém para fazer parte, né, mais de perto da casa, ajudar em algum trabalho da casa. E é muito comum a gente ouvir: ainda não estou preparado. Eu preciso de mais tempo. Ok, tem gente que realmente precisa às vezes de mais tempo. Mas tem pessoas que já têm algo a oferecer, já tem algo de bom para dar. E muitas vezes essa pessoa momentaneamente prefere se esquivar, prefere não oferecer aquilo que ela tem de bom. Ou seja, nesse momento ela está sendo um alqueire espiritualmente falando. E aí eu deixo essa reflexão para todos nós. O nosso dia a dia, independente de ser aqui na casa espírita ou da porta do centro espírita para fora, eu estou sendo a candeia ou estou sendo o alqueire? Eu estou levando luz onde eu estou indo ou estou escondendo a luz que eu tenho? Quando alguém vem pedir uma ajuda para a gente, é muito comum, para quem é espírita: você é espírita, reza lá para mim, né? Você vai lá no centro, põe lá o nome na caixinha de vibrações, ou, né, seja lá como for. Lógico, a gente não pode negar de forma alguma uma oração para alguém, a gente não pode deixar de fazer algo por alguém. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer. Às vezes a gente pode ser um bom ouvido amigo. A gente pode, às vezes, em algumas situações, quando tivermos algo de bom para falar, dar um bom conselho para alguém. Mas também, se não tiver nada de bom para falar, fique quieto, porque muitas vezes a gente, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba, às vezes, atrapalhando a pessoa. Infelizmente, já vi uma pessoa num velório falar para a pessoa que acabou de perder o seu parente: não fique chorando muito porque ele está aqui, ele vai sentir as suas vibrações, ele vai ficar triste, não sei o quê. Tudo bem, a gente sabe que isso pode acontecer, mas ali não era o momento para falar isso, né? E a pessoa que falou isso era espírita, né? Pior ainda. Enfim. Então, se a gente não tiver nada de bom para falar, fiquemos quietos. Mas muitas vezes a gente tem algo de bom para fazer, para falar, e a gente prefere ser o alqueire. Então fica essa reflexão para todos nós. Será que eu posso fazer algo de bom para alguém? Será que eu posso proporcionar uma luz na vida de alguém? Será que eu não estou sendo, como diz a oração de São Francisco, um instrumento da paz para aquela pessoa? Acender aquela fagulha divina que muitas vezes está apagada no coração daquela pessoa? Então, pensemos sobre isso, né? E durante a nossa conversa aqui, vamos ter mais reflexões para a gente pensar.
Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo aí da Candeia do Alqueire, todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas para quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. Também tem essa questão que às vezes a gente quer levar um conhecimento para alguém, um ensinamento para alguém, né? Proporcionar àquela pessoa de repente uma luz, e essa luz muitas vezes pode ser muito forte para aquela pessoa naquele momento. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir certas coisas naquele momento. No caso aí do exemplo que eu citei, não era o momento para a pessoa chegar, para quem acabou de perder um parente, e falar aquele tipo de coisa. Depois que passa um tempo, se a pessoa não consegue lidar direito com aquele luto, e é normal, né, as pessoas, né, ficarem muito tristes, né? E isso a gente sabe, né, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, que isso pode atrapalhar os espíritos do outro lado da vida. Talvez num outro momento você falar isso, né, com um jeitinho melhor, talvez isso possa ajudar aquela pessoa até para ela sair daquela energia que ela está em volta dela. Mas muitas vezes essa informação pode não ser apropriada para um determinado momento. Então, algumas coisas a gente tem que saber como falar. E, de novo, se você perceber que a pessoa não está receptiva para aquilo, aguarde um pouquinho, aguarde um tempinho, até que a pessoa esteja preparada para ouvir determinadas coisas. Aqui, né, tenho certeza que muitas vezes, numa palestra espírita, alguém traz, às vezes, alguma informação, alguma coisa, às vezes a pessoa, puxa, mas não entendi direito, o que a pessoa quis dizer. A gente tem que saber exatamente como falar certas coisas. De repente, às vezes não é o momento para isso. Às vezes não é o momento adequado para a gente falar certas coisas. Mas, claro, nunca devemos deixar de falar. Nunca devemos deixar de levar uma informação, uma luz onde quer que a gente esteja. Só vamos ter mais cuidado com aquilo que a gente fala. E Deus marcou, uma passagem do livro de Eclesiastes, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Todos nós temos o nosso tempo, né, de amadurecimento espiritual, de amadurecimento, né, materialmente falando também. E todos nós temos que saber o tempo de Deus, que muitas vezes é diferente do nosso, diferente no sentido de, às vezes eu quero uma coisa num determinado momento e a gente não está preparado ainda para receber aquilo. Quando a gente é criança, né, principalmente, né, às vezes a gente quer alguma coisa e quando o pai fala não, e às vezes tem que falar não, é porque ele sabe que não é o momento apropriado para aquilo. Né? Um exemplo bobo, às vezes a criança quer comer a sobremesa antes do almoço. Não, almoça primeiro, depois come a sobremesa. Ou faça o dever de casa primeiro e depois vai brincar. Né? A gente tem que entender o momento que a gente vive, o momento que a gente precisa amadurecer. E muitas vezes quem é um pouco mais velho que a gente, sabe daquilo que a gente precisa. E aí trazendo, no caso, espiritualmente falando, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nosso anjo de guarda, enfim, cada um dá o nome que achar melhor, eles sabem o momento necessário para a gente receber determinada coisa. Às vezes a gente pede alguma coisa que, puxa, não fui atendido, Deus não está ouvindo minhas preces. Calma, tudo tem o seu momento certo. Às vezes naquele momento aquilo não vai ser útil para você. E de repente, se não for útil durante toda a sua vida, em algum momento você vai entender isso. Em algum momento esse amigo espiritual vai fazer você entender isso. É que a gente, espiritualmente falando, nós ainda somos crianças. Nós ainda temos muito que aprender. Nós ainda temos muito que amadurecer. E às vezes a gente passa uma vida inteira sem saber disso, sem amadurecer. Bendita seja a lei da reencarnação, que nos dá outras oportunidades, nos dá outras chances desse amadurecimento. Bendito seja a doutrina espírita que nos proporciona esse ensinamento. E aí, complementando essa frase aí, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que a prudência manda calar momentaneamente, deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. A gente não pode viver eternamente nas trevas da ignorância. Em algum momento a gente tem que amadurecer, em algum momento a gente tem que, ir para frente, não pode ficar estacionado. Regredir, a gente não regride, mas muitas vezes a gente fica estacionado. Passa uma vida inteira, naquela obscuridade, sem querer saber de nada. E aí eu trago uma observação que é minha observação, né? Algo que eu tenho como opinião. A gente sabe que a lei da reencarnação ela não é
não são todas as religiões, não são todas as pessoas que acreditam nisso. O Espiritismo abraçou isso, e não foi o Espiritismo que criou a reencarnação, outras doutrinas filosóficas, né, antes do Espiritismo, já falavam sobre isso. Mas, apesar da ciência, né, hoje em dia, já ter até comprovado, né, que a reencarnação é um fato, mas não é algo que todo mundo sai por aí falando, não é todo mundo que acredita. Mas vamos imaginar que, em algum momento, todo mundo acredite em reencarnação. Sabe, Igreja Católica, Evangélica, enfim, todo mundo, não, reencarnação existe. Do jeito que nós somos preguiçosos espiritualmente, muitos vão pensar assim, se eu tenho uma próxima vida, então eu vou deixar para resolver na próxima. Não vou fazer o que eu tenho que fazer agora. Vou pintar e bordar agora, depois na outra eu resolvo. E tem gente que tem espírita que pensa dessa forma, tá? Eu já vi muito espírita falando isso. Então, se não sabendo, muitas vezes a gente já deixa de aproveitar as oportunidades, imagine se nós tivéssemos a certeza absoluta que eu tenho uma próxima vida, então na próxima eu resolvo. E nós sabemos, pelo estudo do Espiritismo, que nós temos que aproveitar a nossa vida agora. A nossa próxima vida, a gente não sabe como vai vir. Primeiro que a gente nem sabe se vai voltar para a Terra num planeta regenerado como, né, a gente espera que seja. Se a nossa condição evolutiva não for de um planeta de regeneração, nós vamos reencarnar em planetas, né, talvez até piores, um pouquinho piores do que a Terra. Tomara que a gente possa voltar para a Terra já regenerado. Mais do que isso, tomara que nós estejamos condizentes com esse nível evolutivo. Só que para isso, a gente precisa agir. A gente pode ficar parado no tempo achando que por um milagre divino a gente vai evoluir. Ou que a Terra vai evoluir, vai se tornar um mundo de regeneração do dia para a noite. Isso não vai acontecer. A gente sabe que tudo é um processo, muitas vezes um processo lento, que precisa de amadurecimento nosso e do planeta de uma forma geral, mas precisamos de ação, precisamos fazer. Quando a gente ouve, toma conhecimento desse tipo de coisa, é para a gente agir, não é para a gente ficar parado e esperando que as coisas aconteçam do dia para a noite. Seguindo ainda desse mesmo capítulo do Evangelho, Deus, tendo dado a inteligência para compreenderem e se guiarem nas coisas da terra e do céu, querem racionalizar a sua fé. É preciso não colocar a lâmpada sobre o alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E aí, para complementar esse trecho, né, do Evangelho, bendito seja a doutrina espírita, né, que nos ensina que fé inabalável, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós, enquanto espíritas, precisamos exercitar um pouco mais isso, a fé raciocinada. Saber por que acreditamos, ter o senso crítico em todas as situações, não só espiritualmente falando. Muitas vezes a gente pensa que esse tipo de ensinamento só se refere às coisas da doutrina espírita. Não. No nosso dia a dia, nós precisamos ter senso crítico. Se tivéssemos senso crítico, talvez nós estivéssemos num mundo melhor. Talvez a nossa sociedade fosse melhor. Falta, muitas vezes, exercitarmos isso. A gente entende, a gente sabe que, né, que é assim, mas na hora de praticar, infelizmente, não fazemos. Separei aqui um trechinho desse livro, Vivendo o Evangelho, não sei se todos aqui conhecem. Ele é do espírito André Luiz. São 2 volumes esse livro. Para quem faz Evangelho no lar, imagino que todos aqui façam, ou se não fazem, estão próximos de fazer. Cada trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem correspondente. São mensagens curtinhas, de uma página e meia. E eu peguei um trechinho desse livro, desse capítulo, referente a isso que a gente está falando aqui agora. Né? O capítulo é um pouquinho maior, né? Mas peguei só um trechinho para ilustrar isso que a gente está falando. É lógico que a candeia deve estar sempre visível, distribuindo a claridade para todos. Contudo, é muito importante a qualidade da luz, pois há quem mostre a lâmpada do Evangelho e coloque nela a tonalidade que deseja. Quantas às vezes não falam da boca para fora dos ensinamentos de Jesus, mas realmente colocar em prática, né? Às vezes, é difícil, os ensinamentos de Jesus são difíceis de serem praticados. Depende do ponto de vista. Algumas coisas, talvez para nós hoje, sejam realmente impraticáveis, mas a gente não faz nenhum esforço para isso. A gente lê livros, assiste filmes. Aliás, né, não sei se ainda está em cartaz, o filme do Arigó, chamado Predestinado. Eu comprei o livro, né, que fala um pouco da história do Arigó, né, estou quase na metade do livro.
Eu confesso que eu não conhecia muito bem a história dele, uma história muito bacana, né? Uma figura pouco falada até mesmo no meio espírita. Né? Teve lá suas polêmicas, né? Ele viveu, né, entre os anos, praticou, né, a mediunidade dele entre 1950 e 1970, mas tem assim uma história de vida belíssima, um exemplo maravilhoso que poucos espíritas conhecem. E aí está o filme, né, à disposição aí para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do Arigó. Então são exemplos como o dele, de tantos outros que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente precisa entender e compreender e saber que muitas vezes a gente não está colocando a luz necessária onde quer que a gente esteja. Os exemplos de Jesus são maravilhosos e às vezes impraticáveis, mas temos exemplos mais leves, digamos assim. Chico Xavier, por exemplo. Mas também não consigo fazer o que o Chico fez. Mas são bons exemplos para a gente seguir. Às vezes a gente segue pessoas, né, hoje em dia, tão comum, né, a gente ouvir, né, estou seguindo alguém na rede social. Aí você vai ver o que aquela pessoa publica, o que aquela pessoa tem como conteúdo. Às vezes é um conteúdo, digamos, duvidoso, questionável, para não dizer outra coisa. E aí nós temos bons exemplos, como o do Chico, como o do Arigó, do Divaldo, né, que ainda está entre nós, e tantos outros. E a gente, entendi, mas não consigo, e não consegue, não faz nenhum tipo de esforço. Então são bons exemplos como esse que nós temos que seguir. Nada contra, né, os youtubers da vida, né, os influencers, né, digitais, só que muitas vezes são conhecimentos e conteúdos muito vagos, que não vão acrescentar absolutamente nada na nossa vida. E aí a gente tem bons exemplos para seguir e a gente não segue, às vezes por vergonha. O que vão pensar de mim se eu ficar postando, né, mensagens, né, edificantes? Agora, se eu recebo uma piada de mau gosto no grupo de WhatsApp, eu já repasso uma velocidade gigantesca. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com relação a isso. A providência divina revela a verdade somente de forma gradual e à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Não sei se nós estamos maduros o suficiente para receber todas as informações que a gente necessita. Eu acho que aquilo que a gente precisava, a gente já recebeu através dos ensinamentos de Jesus, que estão lá nos Evangelhos. A doutrina espírita veio complementar muitas outras coisas, não trouxe nada de diferente, né? Nada de contraditório com o que Jesus nos trouxe, mas veio complementar muitas coisas. E ainda assim a gente às vezes quer muito mais. Eu preciso de mais, eu preciso de mais, de coisas novas. Eu já ouvi, infelizmente, muito triste a gente ouvir isso, ouvi de uma pessoa espírita, né? Influencer espírita, se é que a gente pode dizer assim, que Kardec está ultrapassado. Não faz muito tempo também vi uma postagem, né? Os livros da doutrina são, as obras da codificação são obras clássicas, ou seja, menosprezando o ensinamento de Kardec. Pessoas espíritas, né? Quem não é espírita e falar isso, tudo bem, a gente até releva, mas alguém que é espírita, que se diz espírita, né? Que faz palestra, que é dirigente de casa espírita, falar esse tipo de coisa é algo preocupante, né? Dizer que Kardec está ultrapassado. Os ensinamentos que ele nos trouxe, e nós temos que ser gratos a Kardec, para quem já assistiu o filme do Kardec, sabe o quanto foi difícil, né, o período em que ele viveu, né, ele vivia, né, cercado de todo lado, a igreja, né, pegando no pé dele, a sociedade, né, naquele deslumbre, né, das mesas girantes, e ele com toda a racionalidade, com toda, né, o conteúdo, né, que ele tinha, né, como pedagogo, como professor. Ele foi uma pessoa extremamente corajosa na época em que ele viveu. E muitas vezes nós não damos o devido valor. A gente pega, né, o livro, o Evangelho, o livro dos Espíritos, a gente lê, tá ok, né, mais um ensinamento aí. Mas para trazer esse ensinamento até a gente, ele foi extremamente corajoso. E principalmente usou bom senso e usou a razão. E muitas vezes nós não usamos isso. A gente vai numa livraria espírita comprar um livro, a gente compra muitas vezes pela capa. Se é uma capa bonitinha, eu compro. E está lá escrito, pelo espírito fulano de tal, livro espírita, ok, eu compro. Mas quem é esse espírito? Quem é a pessoa que escreveu? Muitas vezes a gente nem sabe e compra o livro. Então temos que ter esse cuidado também. E essa frase de Jesus, né, que infelizmente tem sido muito mal empregada nos dias de hoje, e saibamos que quem disse isso foi Jesus, e qualquer um que queira se apropriar dessa frase, tomemos cuidado e prestemos atenção se a pessoa realmente coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade.
não mentiras e não supostas verdades que a gente ouve. Né? Tomemos muito cuidado também. O Espiritismo vem lançar a luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. Nos trazem, né, nos trouxeram através dos livros da codificação, de obras confiáveis, né, como as obras do Chico Xavier, do Divaldo Franco, enfim, nos trouxeram sempre a informação precisa e necessária para o momento que a gente vive. Os Espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de nos apresentarem outra, e deixam aos acontecimentos o tempo de preparar-lhes a aceitação. Também temos que ter em mente que Kardec nos deixou essa recomendação, que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva. Ou seja, sempre vão aparecer coisas novas para agregar ao ensinamento inicial. Kardec não pôde dizer tudo. Kardec não teve condições, né? Talvez não tenha nem tido tempo de trazer tudo. Né? Tanto que quando ele morreu, né, segundo a biografia dele, ele tinha acabado de receber na casa dele, na porta da casa dele, os exemplares da Revista Espírita. E já estava preparando, né, outros exemplares, né, outros números. O próprio livro, Obras Póstumas, foi publicado depois que ele desencarnou. Mas tomemos cuidado com aquilo que é trazido, com aquilo que, entre aspas, né, é uma novidade, e saber se aquilo tem fundamento doutrinário ou não. E por isso temos que exercitar ali a fé raciocinada, o bom senso e a razão. Nada contra ensinamentos novos, mas que esses ensinamentos estejam de acordo com a doutrina. Vou usar um exemplo, né, que nós vivenciamos isso muito de perto. A questão espiritual dos animais, por exemplo. Kardec não falou nada sobre os animais. Falou. Não falou talvez tudo que ele podia, ou que tinha condições, mas falou. E muita coisa foi trazida depois, né, de uns tempos para cá. Muitos ensinamentos foram trazidos depois, né, que o Kardec veio. Então, a questão dos animais, por exemplo, no século XIX, era algo impensável de ser falado. Kardec viveu na época de Kardec. As mulheres eram consideradas seres sem alma, está lá na Revista Espírita. Negros, né, eram considerados sem alma, enfim. Hoje, o que a gente acha absurdo, naquela época era algo comum na sociedade. Então imagine querer falar sobre espiritualidade dos animais naquela época, sobre vegetarianismo, por exemplo. Era algo impensável para o século XIX. Felizmente, as coisas foram trazidas aos poucos e principalmente com propriedade, com pessoas que estudaram a respeito, com pessoas que estudam, né? Alguns ainda encarnados estudam a respeito. Então, e isso sim, a gente pode agregar como conhecimento as questões doutrinárias. Agora, quando vem alguma orientação espiritual, né, e muitas vezes essa orientação só vem num determinado grupo espírita, ou apenas uma pessoa está falando sobre aquilo, né, tomemos cuidado. O Kardec teve sempre o cuidado de comparar as informações. Recebia uma mensagem, ele comparava com aquela outra que vinha de um outro lugar. E se aquilo fizesse sentido, ele publicava e tomava aquilo como verdade. Agora, muitas vezes vem um espírito numa sessão mediúnica, ou num trabalho mediúnico, fala alguma coisa, e as pessoas, o espírito falou, então é verdade. De novo o livro Vivendo o Evangelho. Conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador que orienta e ilumina os passos de quanto lhe ouve a palavra esclarecedora. O Espiritismo é a luz, você é a candeia, contudo não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. E principalmente o que falta em nós é fazer. Falar a gente fala. Às vezes, como dei o exemplo lá no início da nossa conversa, às vezes, na ânsia da gente querer falar alguma coisa de bom, a gente acaba, né, metendo os pés pelas mãos. Mas fazer algo de prático, algo de bom, é isso que muitas vezes falta pra gente. No nosso dia a dia, dentro da casa espírita, às vezes dentro da casa espírita a gente pode fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui que, né, falo sempre lá para o nosso pessoal, do nosso centro. Quando a gente chega na casa espírita, normalmente, né, pelo menos quando eu cheguei aqui, estava tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo organizado. Por quê? Porque alguém, materialmente, alguém encarnado, veio aqui antes e preparou o ambiente, deixou tudo pronto. Não foram os espíritos que se materializaram aqui e deixaram a casa pronta. Alguém veio aqui e fez isso. Então alguém teve, né, digamos, a boa vontade e até mesmo a coragem de vir e fazer. Quantos não poderiam fazer a mesma coisa? Mas a pessoa às vezes chega, não, eu vou chegar lá, já vai estar tudo pronto mesmo,
Alguém já foi lá antes e já fez, então não preciso fazer. Aí vai da consciência de cada um. Tá? Vai da pessoa se conscientizar e saber, puxa, será que eu não poderia fazer? Sabe, sei lá, eu não tenho condições de dar paz. Ainda não estou preparado. Às vezes está, mas não quer. Não estou preparado para fazer uma palestra. Não estou preparado para fazer um atendimento fraterno, um grupo de estudo, seja lá o que for. Mas materialmente falando, às vezes eu posso fazer alguma coisa. Sabe, encher copinho de água, né, arrumar as cadeiras, limpar o chão, porque alguém tem que fazer isso. E normalmente, né, quem é dirigente de casa sabe, normalmente isso sobra para 2 ou 3. Mas é para a gente pensar a respeito. Puxa, será que eu não posso fazer alguma coisa? Eu não posso me voluntariar, levantar a mão, viu? Vocês precisam de alguma coisa? Tem gente que já vi isso acontecer demais. A pessoa é a última a chegar no centro e a primeira a ir embora. Outro assunto delicado, mas que às vezes é necessário falar, contribuição financeira. A casa se paga sozinha? Os espíritos vieram aqui, materializaram um pote de ouro e vocês pagam as contas com esse pote de ouro? Acredito que não. Acredito que seja rateado entre vocês. E muitas vezes a pessoa não tem a percepção de saber, puxa, esse copinho alguém comprou. A luz, alguém vai pagar a conta. A água, alguém vai pagar a conta. Puxa, não posso contribuir de alguma forma? Não precisa dar o salário inteiro do mês, não é isso. Mas uma contribuição que seja mensal. Às vezes a gente pode fazer isso e não faz. Tudo bem, estou apertado, não tenho dinheiro, ok. Cada um sabe da sua necessidade. Mas não tenho dinheiro para dar, é que eu possa dar o meu esforço físico. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de luz que a gente pode ser. Ah, mas isso é ser luz na casa? Lógico que é. Os espíritos nos ajudam na parte espiritual. Tenho certeza que a sala de passe já está devidamente preparada, o ambiente já está devidamente preparado, desde a hora que a gente chegou aqui, espiritualmente falando. Não estamos questionando isso. Agora, a parte material, quem tem que fazer é quem está encarnado. Os espíritos não podem vir aqui fazer isso. Eles primeiro, não é atribuição deles. Segundo, eles não têm condições de fazer isso. Para que isso fosse feito, precisaria de muitos médiuns de efeitos físicos para... E isso é inviável. Então, se tem gente material para fazer, por que não fazer? Aí vai da consciência das pessoas e perceberem, puxa, eu posso fazer alguma coisa e não faço. Preciso que alguém venha pedir peça para alguém? Preciso que alguém da casa venha? E você pode vir ajudar? Toda sexta-feira tem trabalho aqui. Vocês têm trabalhos em outros dias. Todo dia que tem trabalho, alguma coisa precisa ser feita. Arrumar uma cadeira, limpar o chão, colocar água no copinho. Não posso chegar 20 minutos mais cedo e ajudar em alguma coisa na casa? Ou vir no outro dia, né? Não sei se vocês limpam em outro dia, vir no outro dia da casa e ajudar a limpar. De repente dar uma folga para aqueles 2 ou 3 só que fazem. Fica em casa, hoje eu vou lá ajudar. Sabe? Às vezes falta um pouquinho dessa consciência para a gente. Essa luz interna falta para a gente. Eu sei que tem gente que às vezes, deixa para lá, alguém está fazendo, só que enquanto alguém está fazendo, e se amanhã esse alguém desencarnar? E aí, não tem mais ninguém que faça? Espiritualmente falando, também isso muitas vezes acontece. Às vezes a casa concentra tudo num único médium, né? Só aquele médium aqui é o principal da casa, e o médium desencarna, e aí? Aí não tem mais trabalho na casa? Porque outros não foram preparados, ou porque outros não tentaram ali se aproximar e aproveitar o ensinamento que é dado por aquele espírito. Já vi isso muito acontecer. Bom, Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude, exponha as lições do Evangelho, certo de que o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é a luz. Quando a gente fala em propagar, expor as lições do Evangelho, não é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e sair em praça pública e sair pregando. Não sei se aqui acontece, lá em Sorocaba, na praça central lá, sempre tem os pregadores, né, do Evangelho. Ficam lá falando, ninguém presta atenção, mas estão lá falando. Ok, estão fazendo a parte deles. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que violentar nenhuma consciência, né? Isso está lá, não sei se no Livro dos Espíritos ou no Evangelho. Não temos que violentar nenhuma consciência. Obrigar as pessoas a acreditarem naquilo que a gente acredita. Se perguntado, temos sim que nos impor, né, no bom sentido, e falar aquilo que a gente acredita. Olha, eu sou espírita e acredito nisso, nisso e naquilo. Agora, não é chegar para alguém que não perguntou nada e falar, não, a minha doutrina é a melhor, você tem que seguir aquilo que eu sigo. Como acontece muitas vezes por aí, em algumas religiões, em algumas pessoas que se dizem cristãs. Não, a minha doutrina é a melhor, a minha igreja é a melhor, você tem que seguir
aquilo que eu sigo. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade, não aqui, mas vivemos numa sociedade em que isso está sendo cada vez mais propagado. E aí, por isso, de novo, bom senso e razão. Eu vou seguir quem propaga isso? Bom, para a gente encerrar, tem uma historinha aqui muito bacana, que está no livro Presença de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Augusto César. A historinha é bem comprida, tentei dar uma resumida nela, só para a gente entender o contexto. Mas já adianto que qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Esse livro acho que é da década de 60, 70, não lembro agora. Mas é um livro bem bacana, são psicografias, são várias psicografias, várias historinhas diferentes. E aí tem essa daqui, que chama Viver em Paz. Nos tempos medievais, existia um reino na Itália, onde tudo corria às mil maravilhas. Certa vez, parte do território entrou em dificuldade para o relacionamento harmonioso dos cidadãos entre si, gerando conflitos. Quando o desequilíbrio atingiu o auge, reuniram-se os soberanos com os juízes e os conselheiros, nos quais se inspiravam, e resolveu-se que o filho único do casal fosse em missão punitiva ao encontro dos dissidentes, de modo a restaurar os princípios da segurança. O jovem prometeu liquidar todos os inimigos do reino. Certo dia, viram-no convidar as autoridades responsáveis pelos negócios do Estado para um entendimento em praça pública. Marcado o dia para o diálogo aberto, notou-se que o rapaz iniciou a reunião pedindo a Deus que abençoasse a todos aqueles que ali compareciam de boa vontade. Fim da prece, passou a perdoar todas as injúrias contra a sua família. Recebido pelos pais, entregou os resultados da missão que executara sem ameaças e sem lágrimas, sem perseguição e sem morte. O pai levantou-se e indagou asperamente: então, o que você fez às ordens que lhe confiamos? Onde é a sua promessa de nos destruir os inimigos? O rapaz respondeu com humildade: pai, o mandato com que fui honrado foi honestamente cumprido. Anulei todos os nossos adversários, deles fazendo cooperadores e amigos. Não restou um só dos inimigos do reino. Foi possível transfigurar todos os nossos opositores em companheiros que passaram a trabalhar e a produzir para a comunidade com sinceridade e sensatez. O pai, confundido pela informação, permaneceu em silêncio, mas a mãe, de coração compreensível e justo, adiantou-se para o moço e concluiu o episódio, falando-lhe com um manifesto carinho maternal. Deus o abençoe, meu filho. Todas as suas providências foram louváveis. Muitos ganham a guerra, mas você ganhou a paz. Paz que nos beneficia a todos e que precisamos reconhecer que sem paz é impossível sustentar o trabalho do bem. Vivemos uma época em que o bem muitas vezes não é tão propagado assim, em que é mais, entre aspas, fácil propagar a guerra. E a guerra, quando a gente fala em guerra, não necessariamente, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que até hoje está ali acontecendo. Não é só essas guerras. As pequenas guerras internas que nós temos na nossa sociedade, muitas vezes dentro de casa mesmo, onde nós poderíamos levar a luz, ou ser a luz, muitas vezes propagamos a guerra, propagamos o conflito, nos alimentamos daquele ódio, nos alimentamos daquele conflito, gostamos disso. Muitas vezes a gente prefere viver essa situação. A gente gosta muitas vezes de se alimentar disso. Ao ligar a televisão, a gente gosta de ver o sangue escorrendo pela televisão. Agora, abrir um livro edificante, ouvir, por exemplo, não tem nada de bom para se ver. Temos a internet hoje, que não é só para ver rede social. Através da internet, podemos assistir a TV Mundo Maior, ouvir a Rádio Boa Nova, palestras de vários centros. O nosso centro, por exemplo, toda quinta-feira fazemos palestras online. Não só de temas animais, temas, entre aspas, normais, que a gente chama. Temas da doutrina espírita. E outras casas também realizam palestras online. Ou seja, nós podemos buscar informação.
Agora a gente prefere ficar o dia inteiro se alimentando de fofoca, de querer saber da vida do outro, de querer ver o sangue escorrendo pela televisão, e aí a gente se alimenta disso, e aí a gente propaga as guerras que a gente vê. E aí quando a gente vê alguém propagando a guerra, a gente acha normal. A nossa sociedade é assim. Só que se a gente mudar os nossos pensamentos, e enquanto espíritas temos o dever de fazer isso, mudar a nossa forma de pensar, mudar o nosso campo vibratório, o dia que isso realmente acontecer, primeiro, nós vamos ser dignos de pertencer ao mundo de regeneração. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais rapidamente a Terra vai se transformar no mundo de regeneração. Agora, enquanto nós temos pessoas que, digamos, têm o poder nas mãos e propagam a guerra, estimulam a violência, e as pessoas se alimentam disso, e tem muita gente que se alimenta disso, infelizmente, aí a gente vai continuar do jeito que a gente está hoje. Ninguém que vem aqui fazer palestra, pelo menos imagina, ninguém que vem aqui fazer palestra é o dono, imagina, não vem para se parecer, e ninguém é dono da verdade. O que eu estou trazendo aqui é baseado em estudos que eu fiz, um pouco da minha opinião, da minha vivência, e acredito que os que vêm aqui também fazem o mesmo. Agora, outras religiões, muitas vezes está lá a figura, né, do pastor, do padre, seja lá o que for, e impõe a verdade para as pessoas. O que eu estou falando é isso e pronto, acabou. E se você não acreditar nisso, você vai para o inferno. Acredito que nenhum palestrante tenha vindo aqui e tenha falado que se o que ele está falando, se a pessoa não acreditar, a pessoa vai para o inferno. Pelo menos o espiritismo puro não propaga isso. O espiritismo é uma troca de informações, é uma troca de ideias. É um compartilhamento de informações. Tudo que a gente ouve na casa espírita, seja de alguém aqui falando, ou de alguém que pergunta, alguma dúvida que surge, é um compartilhamento de informações. Então, ninguém é dono, no espiritismo não existe o dono da verdade. Existe aquele que às vezes estuda um pouquinho mais, ou tem, digamos, um pouco mais de cara de pau de vir aqui na frente falar, mas que pelo menos ouviu alguma coisa. Eu, quando fiz essa, como eu falei, eu não sabia, não tinha pleno conhecimento do que era Candeia e Alqueire. Mas por que você fez essa palestra? Eu parei de falar isso porque eu fui chamado a atenção espiritualmente. Eu falava que era cego, surdo e mudo espiritualmente. Aí veio uma entidade e falou, viu, continue falando isso, aí você vai realmente ser cego, surdo e mudo de outro jeito. Então pare de falar isso. Você tem intuição, você tem uma série de coisas. O tema dessa palestra foi uma intuição. Eu estava deitado e veio luz divina. Luz divina, mas por quê? Aí eu acordei no outro dia, fui começar a pesquisar, tal, a luz divina. E foi também uma sugestão, né, esse livro aqui, por exemplo, Presença de Luz, foi uma sugestão de uma casa, queria que você falasse sobre esse livro aqui. O livro eram mais mensagens, não tinha muito o que ser, eram psicografias, entre aspas, normais. É quase, essa historinha que é quase uma das últimas do livro. Peguei essa aqui, opa, peraí, essa aqui serve pra gente para ilustrar. Muitas das palestras que eu tenho, pelo menos as últimas 5 palestras que eu montei e que fui ajudado a montar, foi uma intuição que eu tive. Ou pelo menos o tema, agora vai lá e estude. Eu não sabia o que era Candeia, juro, não sabia o que era Candeia e Alqueire. Então quando eu fiz a palestra, o primeiro beneficiado fui eu. Porque fui lá, estudei e fui atrás da informação. Se o que eu falei hoje aqui servir para alguém refletir um pouquinho, pelo menos para mim, toda vez que eu faço essa palestra, serve para muitas reflexões para mim. Para saber se eu não posso fazer algo a mais, se eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso, espiritualmente falando, na casa espírita, no meu dia a dia, no meu trabalho, enfim, entre aqueles que convivem comigo. Então o espiritismo é proporcionar reflexões, proporcionar conhecimento para as pessoas, e aí cada um faz do conhecimento aquilo que achar melhor. Se o que foi falado aqui para alguém não serviu de nada, ou a pessoa não vai nem parar e refletir sobre nada, ok, é o livre-arbítrio de cada um. Mas o espiritismo tem o ideal espírita é isso, propagar a informação, proporcionar reflexões, que a pessoa pense a respeito, se aquilo faz algum sentido, se aquilo tem fundamento ou não, e se tiver, colocar em prática, porque não adianta nada vir aqui, ouvir tudo, ficar aqui quase passamos de 1 hora aqui de palestra, ficar aqui ouvindo um monte de coisa, e sair da porta para fora, o cara falou lá, tá bom, deixa para lá. É para a gente pensar e fazer. Como foi dito aqui em alguns slides, fale e faça. E para a gente encerrar, a vida se torna luz
quando compreendemos que a paz depende de cada um de nós. Propagarmos a paz, as pequenas guerras, os pequenos conflitos que nós temos no nosso dia a dia. Se nós entendemos isso e não propagarmos a violência, o ódio, o rancor, propagarmos a paz, já estaremos fazendo já estaremos sendo luzes aonde quer que a gente esteja. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que o nosso amigo espiritual está tentando nos incentivar a fazer no nosso dia a dia. Então, era isso que eu tinha para trazer na noite de hoje. Espero que a gente saia daqui pelo menos refletindo um pouco a respeito. E principalmente, que ao retornarmos para os nossos lares, que a gente possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre nos proporciona. Eu agradeço sempre o convite da casa e sempre que precisar, estou à disposição. Uma ótima noite a todos, que Jesus esteja nos nossos corações. Obrigada, Deus abençoe.